Divina Misericórdia, meditação do Diário de Santa Faustina, número 24. Um dia, logo depois de acordar, quando me coloquei na presença de Deus, o desespero começou a tomar conta de mim. Eram as mais profundas trevas da alma. Lutei como pude até o meio-dia. À tarde tomaram conta de mim temores verdadeiramente mortais, e as forças físicas começaram a abandonar-me. Depressa entrei na cela, coloquei-me de joelhos diante do crucifixo e comecei a pedir misericórdia. Contudo, Jesus não escutava as minhas súplicas, e ao sentir que as forças me abandonavam por completo, deixei-me cair no chão. O desespero tomou conta de toda a minha alma. Estava sofrendo tormentos verdadeiramente infernais, que em nada se diferenciariam dos tormentos do inferno. Nesse estado permaneci 3/4 de hora. Queria ir falar com a mestra. Não tinha forças, desejava gritar, faltava minha voz. Providencialmente, uma das irmãs entrou na cela. Quando me viu num estado tão estranho, logo avisou a mestra. A madre veio de imediato. Logo que entrou na cela, pronunciou estas palavras: Em nome da santa obediência, ordeno-te que te levantes. Imediatamente, uma força misteriosa levantou-me do chão e coloquei-me em pé ao lado da querida mestra. Numa conversa cordial, explicava-me que se tratava de uma prova de Deus. A irmã deve ter sempre uma grande confiança. Deus é sempre Pai, mesmo na provação. Voltei aos meus afazeres como se tivesse saído do túmulo, os sentidos impregnados daquilo que se havia passado na minha alma. Durante as devoções da tarde, a minha alma começou a agonizar numa escuridão terrível. Sentia que estava sob o poder da justiça de Deus e que era objeto da sua cólera. Nesses momentos terríveis, disse a Deus: Jesus, que vos comparais no Santo Evangelho à mãe mais carinhosa, confio nas vossas palavras, porque vós sois a verdade e a vida. Jesus, eu confio em vós contra toda a esperança, apesar de todos os sentimentos que tenho dentro de mim e que se opõem à esperança. Fazei de mim o que quiserdes, que não me afastarei de vós, porque vós sois a fonte da minha vida. Como é terrível esse sofrimento da alma! Poderá compreendê-lo apenas aquele que viveu semelhantes momentos. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Então, Santa Faustina aqui, no número de 24, vem relatando praticamente a mesma coisa que ela sofreu no número 23. Esse temor, né? Essa tristeza profunda e uma sensação de abandono por Deus, né? Mas aqui também ela estava sofrendo um tormento muito forte, né? Um tormento infernal, assim, muito forte, uma tentação satânica muito forte, quando ela diz aqui que não tinha forças nem para levantar, nem para gritar, e que ela desfaleceu-se na cela, né? E que depois da madre providenciar, né, a essas palavras que ela narra aqui. Em nome da santa obediência, ordeno-te que te levantes. A madre, por ser uma superiora do convento, ela tem essa autoridade de ordenar, né? Então, aqui é uma prova em que Santa Faustina não estava apenas com essa opressão da própria cabeça dela. Existia uma força maior aqui, como ela narra no número 23 que a gente já meditou aqui, que também ela estava sentindo essa agonia, né? Essa sensação de morte. E muitas vezes a gente fica assim também, sem forças para suportar, né, as provações. E terá essas tribulações, essas tentações satânicas, né? O inimigo, ele existe, ele perturba a gente, ele causa esse, essa desordem na nossa vida, muitas vezes. E aqui ela diz que, para ter uma prova daquilo que ela estava sofrendo algo sobrenatural, que ela disse no mesmo instante que a madre ordena isso, ela levanta-se e fica de pé com uma força que a tira do chão, né? E ela volta a fazer as atividades normais, né? Mas depois lá na frente, ela começa novamente a ter essas agonias terríveis durante as meditações, né? Nas devoções da tarde, a escuridão terrível toma conta e ela sente-se que estava na justiça divina. E interessante que ela diz aqui, e o que que a santa faz? Ela volta-se para Deus, e é isso que a gente precisa fazer. Muitas vezes, quando a gente tem esses temores, quando a gente tem essas opressões, né, de
do demônio que nos perturba também, ou muitas vezes as nossas frustrações pode causar isso também, né? Tudo não é, nem tudo é culpa do demônio, tá? É bom deixar bem claro isso para a gente não ficar achando sempre o culpado é ele, né? Que também isso aí já é uma falta de discernimento, né? Existe aquilo que é uma opressão satânica, como é no caso aqui da santa, que ela estava perdendo as forças, né, naturais, assim, de própria, de livre e espontânea vontade de querer, como ela disse aqui, levantar-se, né, gritar, chamar pela madre, não conseguia. Ela não cita aqui claramente, né, o demônio, mas ela diz que verdadeiros tormentos infernais. Mas existe também aquelas perturbações, nossa, existe também, a nossa cabeça muitas vezes nos engana. Existe também as nossas frustrações, as coisas que não foi curada no nosso interior, na nossa vida, né? O rancor que muitas vezes a gente tem de alguém, a falta de perdão, porque a gente precisa dar às pessoas que fizeram mal a gente, ou a nós mesmos, né? Tem muita gente que não se perdoa, muita gente que viveu uma vida totalmente errada, e aí ela acha que ela nunca vai conseguir. Então, esses pensamentos sabotadores que vêm na nossa cabeça, né, que a gente não consegue fazer nada, então isso também a gente vai alimentando essas opressões em nós e pode ocasionar esses terríveis momentos de trevas na nossa vida, né? E aí o bonito é que a santa ela volta-se para Deus e ela diz assim, ó, que é isso que a gente precisa lembrar e não alimentar esses pensamentos. E quando vier também a uma ação que a gente sabe que é uma ação demoníaca, nós temos autoridade sobre os nossos corpos e ordenar como a Madre ordenou, né? E fazermos as orações de libertação, né? Como, por exemplo, pelo sangue derramado nosso Jesus Cristo na cruz, né? Eu ordeno que essa opressão que está sobre mim saia agora, né? Então, assim, sobre você, você tem esse poder. A gente não tem o poder como os padres exorcistas, tá? Assim, de ordenar que se a gente, eu acredito que a gente nunca possa encontrar com a situação dessa, não, nunca não, mas que a gente não encontre, mas se a gente souber que tem alguém possesso, que tá algo que você percebe sobrenatural ali, a gente não tem o poder de fazer um exorcismo, a gente tem o poder de rezar por aquela alma, pedir que Deus liberte aquela alma, né, na ausência de um padre exorcista, mas ordenar que aquele demônio saia daquela pessoa ali, é algo que a gente precisa tomar consciência que a gente não tem essa autoridade, é o sacerdote exorcista que tem. Mas sobre o nosso corpo, sobre nós, Deus deu autoridade a gente, nós podemos fazer essas orações de libertações, ou sobre aqueles que estão sobre a nossa tutela. Isso eu estou falando um pouco disso aqui porque eu vejo alguns vídeos de padres exorcistas e eles falam que, por exemplo, o pai e a mãe têm sobre a sua tutela os seus filhos, então eles podem ordenar, se vê que o filho está sofrendo uma opressão dessa, fazer uma oração de libertação e pode ordenar que aquele mal, né, ele possa libertar o filho ali, né? Mas sempre buscando, em casos que é muito raro a questão da possessão, né? Buscar um padre exorcista, tá? Não deixemos. Mas aqui o que a santa fala aqui que é muito interessante, que ela diz o seguinte, ó. Ela diz: Jesus, que vos comparais no Santo Evangelho à mãe mais carinhosa, confio nas vossas palavras, porque vós sois a verdade e a vida. Jesus, eu confio em vós contra toda a esperança, apesar de todos os sentimentos que tenho dentro de mim, que se opõem à esperança. Fazei de mim o que quiserdes, que não me afastarei de vós, porque vós sois fonte da minha vida. E aí ela termina: como é terrível esse sofrimento da alma, poderá compreendê-lo apenas aquele que viveu semelhantes momentos. Então é isso, devemos voltar-se para Deus sempre, toda vez que sermos assaltados com esses, ou da nossa própria cabeça, ou frustrações que a gente passar, ou uma ação sobrenatural, como a santa estava passando aqui, né, de uma perturbação diabólica, sempre devemos buscar nosso Jesus Cristo, buscar a Deus e confiar plenamente nele. É como a madre também fala aqui, né? Minha filha, é uma aprovação de Deus que Ele quer que você confie muito nela. Deus abençoe, que a Virgem Maria e Santa Faustina proteja cada um de vocês.